Queridos, nós temos vivido um tempo muito especial, nós temos sido conduzidos a um tempo de estarmos com as nossas raízes profundas. Quantos estavam aqui domingo passado? Glória a Deus. Se você não estava aqui, eu quero te contextualizar aquilo que estamos vivendo. Você deve ter recebido aí o seu esboço. Se você não recebeu, depois você pode retirar ali com o pessoal da recepção, você pode pedir para eles. Nós estamos vivendo uma série de mensagens falando sobre uma vida enraizada. O quanto é importante termos as nossas raízes firmadas na verdade, firmadas em Jesus, firmadas na palavra. Uma vida enraizada vai fazer com que a gente permaneça firme nos dias difíceis. E quando vier a boa estação, nós vamos poder dar muitos frutos. Amém, queridos? Não sei se você viu, né? Mas ontem choveu muito. Esses últimos dias, em alguns lugares, né? Teve tempestade, muitas pessoas tiveram prejuízos, árvores caindo. Mas assim também na nossa vida, quando vêm as tempestades, mas quando nós temos as raízes firmes, nós não seremos abalados. É por isso que é tão importante. A nossa vida está fundamentada em Cristo Jesus. E hoje eu quero compartilhar a segunda mensagem, onde nós vamos falar sobre crescer no solo da intimidade. Eu quero falar um pouquinho sobre esse lugar que o Senhor deseja nos conduzir. O pastor domingo passado fez uma introdução a essa série com uma palavra tão pontual que tem nos despertado, o Senhor tem nos movido. E hoje vamos falar um pouquinho sobre essa intimidade, sobre esse lugar realmente de firmarmos as nossas raízes. E para isso eu quero compartilhar um dado aqui de uma pesquisa contigo, que diz que 60% dos brasileiros dizem se sentir cansados o tempo todo, mesmo dormindo bem. Não sei se você faz parte desse índice. Em torno de 60% dos brasileiros, eles dizem se sentir cansado o tempo todo, mesmo dormindo bem, mesmo, descansando. E aí nós precisamos compreender o porquê que muitas vezes esse descanso não está sendo um descanso restaurador. Nós muitas vezes vivemos conectados, esgotados, e muitas vezes não estamos frutificando da forma como Deus deseja. Existe um descanso, querido, que é diferente. Existe um descanso na alma que, não sei se você já viveu a experiência, às vezes, de sair de férias e tirar longos dias de férias num lugar bem legal, mas quando você volta parece que você ainda está cansado. Alguém já viveu essa experiência, gente? Parece que quando a gente volta a gente fala assim, mas eu descansei. E por que eu estou me sentindo assim? Existe um cansaço na nossa alma, que não é sobre estar num bom lugar, comer coisas boas, estar sem fazer nada. Existe um descanso que vai ser alcançado quando nós estivermos em Cristo, quando nós repousarmos nele. Então esse cansaço que às vezes você está sentindo, pode ser que seja a falta de um lugar certo de descanso, que não vai te custar recurso, que não vai te custar muitas coisas, e que vai te trazer o refrigério verdadeiro, que é nesse lugar de intimidade. Então, crescendo no solo da intimidade, nós vamos entender que as coisas que são realmente importantes, elas crescem em silêncio. Quando uma semente é plantada, a gente olha para a terra e aí parece que não tem nada ali. Mas daqui a pouco, aquilo vai brotar, aquilo vai nascer e nós vamos ver o fruto daquela semente. É ou não é? Não sei se você gosta de plantar, né? E existe todo um processo, está em silêncio, parece que nada está acontecendo aos olhos humanos. Mas na profundidade do solo, algo está acontecendo. Assim é na nossa vida espiritual. Tem horas que parece que nada está acontecendo. Mas nós precisamos compreender que o Senhor está trabalhando em nós. Quando a gente olha para uma mulher que está gestante, por muito tempo a gente olha e fala, mas tem um bebezinho ali, às vezes a barriga nem começou a crescer. Hoje nós estávamos na sala ali, a pastora Camila falou assim, agora eu estou começando aqui a notar a minha barriga. Porque agora está começando a aparecer aos olhos das pessoas, mas já estava acontecendo dentro.
Algo já estava acontecendo ali, por mais que aos olhos humanos a gente não enxergasse. Então as coisas que realmente têm importância, querido, elas vão acontecer primeiro, sabe, num lugar onde não vai ser visível aos homens. Então não se preocupe em ser visível aos homens. As pessoas se preocupem em estar firmando as suas raízes naquilo que realmente é importante, que é na presença de Deus. Pode parecer que nada está acontecendo, pode parecer que nessa estação que você está vivendo, quem sabe uma reestruturação de algo, quem sabe Deus está movendo o seu coração para uma reorganização de alguma área. A gente viu aqui uma palavra sobre dízimos e ofertas, sobre finanças. Às vezes parece que está tudo pacato, mas sabe, internamente você está se colocando para Deus, buscando uma estratégia, você está sendo fiel, você está, sabe, trabalhando naquilo que ninguém está enxergando. Para os olhos humanos você está estagnado, mas para Deus você está construindo algo que daqui a pouco vai frutificar. Então não se preocupe com as aparências, se preocupe que as suas raízes sejam profundas e que estejam num solo correto. O solo da intimidade é muito importante. Porque o descanso em Deus não é o fim da jornada, e sim é o solo onde a alma cresce. É nesse lugar que nós vamos crescer emocionalmente, nós vamos, sabe, desfrutar de uma qualidade de vida em Deus. E eu creio que é isso que Deus está nos chamando como igreja. O salmista diz assim: em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Então existe um repouso que é em Deus, que é nesse lugar de provisão, de vida, é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade nele. E essa tranquilidade não significa que você está apático às coisas, mas significa que a sua alma está descansando nele, as suas emoções estão descansando nele, o seu espírito está conectado a ele. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, que são as nossas emoções, que são os nossos sentimentos. Nós temos um espírito que foi vivificado, que foi regenerado, que é o nosso espírito que se comunica com o Senhor. Então, nós precisamos entrar nesse lugar de descanso de uma forma correta, para desfrutarmos, sabe, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então não é sobre você estar no melhor hotel, comer a melhor comida ou passar a maior quantidade de dias de férias. É sobre aonde você vai fazer tudo isso. É aonde você vai escolher repousar a sua alma. Aonde você vai escolher de fato descansar. Então o salmista, ele diz assim: olha, em verdes pastos me faz repousar. Será que nós podemos falar para o Senhor nessa manhã: Deus, num lugar de verdes pastos o Senhor me faz repousar? Sabe, nesse lugar, quem sabe, que a gente pode saber e confiar que Deus está cuidando de nós, mesmo em meio às adversidades da vida. Eu quero compartilhar um texto contigo que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31. O texto vai dizer assim: havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Aqui os apóstolos estavam fazendo muitas coisas, eles estavam ali fazendo a obra. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Eles estavam correndo, fazendo as coisas. E aí Jesus vem para eles, Jesus percebe a correria. Eles não tinham tempo nem para comer. Você já se pegou em momentos assim? E aí Jesus diz algo para eles: venham comigo para um lugar deserto e vamos descansar um pouco. Olha que princípio, querido, nós aprendemos com o Senhor. Esse lugar de quietude, esse lugar de solitude, que é muito diferente de solidão, mas que é um lugar da presença, é um lugar onde nós somos recarregados, é um lugar onde nós podemos deixar a sobrecarga. Existe um convite de Jesus para você nessa manhã: venha repousar um pouco à parte comigo. Jesus está nos convidando nessa manhã: venham repousar comigo, venham descansar comigo. O que nós vamos responder a Jesus nessa manhã? Será que nós vamos ir com Ele ou será que nós vamos continuar na correria?
Ou será que nós vamos continuar distraídos com tantas coisas? Existe um ritmo das multidões que é do agitamento, mas existe um ritmo do céu. E deixa eu te compartilhar algo: se você estiver no ritmo do céu, você está no ritmo correto, o seu compasso está certo, não se preocupe. Se você estiver no ritmo do céu, o que precisa acontecer vai acontecer, porque o centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. Amém? Eu quero então compartilhar aqui um princípio: a intimidade é o lugar onde Deus nos desacelera. Anote aí, a intimidade é esse lugar aonde Deus vai nos desacelerar. Querido, às vezes a coisa mais espiritual que você vai fazer vai ser parar tudo e ter um tempo com o Senhor. Nós vivemos num tempo onde parece que quando nós paramos, nós estamos perdendo, nós estamos ficando para trás. É a ideia de acorde às 5 da manhã, trabalhe muito, produza enquanto todos estão descansando. Mas a verdade é que Deus dá os seus enquanto... Estão aí, gente? Deus dá os seus enquanto... dorme. Enquanto nós descansamos, o Senhor está trabalhando. Então não é sobre a força que nós vamos empregar naquilo que nós estamos fazendo, por mais que tenha que ter o nosso esforço também, isso faz parte, mas de nada adianta ter o nosso esforço se o Senhor não estiver conosco. É como um machado que está, sendo usado, ele não está afiado. E a Bíblia fala: olha, afie o machado para que você demande de menos esforço. Então às vezes você está empregando muito esforço em algo e está sofrendo muito, mas o Senhor está te convidando a afiar o machado. E aí você vai precisar de menos esforço para poder viver aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Então a intimidade é o lugar onde Deus nos desacelera. Salmo 46:10 vai dizer assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. É na quietude, querida, na quietude que eu e você vamos ter a revelação de quem Deus é. O aquietar hoje é um grande desafio, não é verdade? Não parece que a nossa mente está toda hora acelerada? E é fato, gente. É fato. Quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente tem lá a experiência do neurofeedback, um dos exercícios que a gente faz é quando é colocar a pessoa no estado de descanso, para que a atividade elétrica do cérebro dela possa voltar a se reequilibrar. Porque a maioria das pessoas hoje, elas estão hipervigilantes, elas estão muito ligadas. E é muito interessante quando as pessoas elas ficam ali no começo, elas sentem até um desconforto. Porque às vezes essas pessoas não estão nem acostumadas a descansar. Elas não conseguem se aquietar. E o Senhor deseja nos ensinar a se aquietar. E para isso vai precisar de solitude. A gente não precisa estar o tempo todo cercado de muitas pessoas. Apesar que estar com os irmãos é bom e é necessário. Amém? Mas vai ter os momentos que você precisa da solitude. Então às vezes Deus promove um momento de solitude e a gente não entende. É um momento de quietude para nós estarmos na presença do Senhor. Sabe, para nós desacelerarmos, para nós podermos estar conectados com Ele. Aqui nós falamos agora há pouco do Retiro Transformação. Ah, mas eu preciso ir lá para um outro lugar para poder ter uma experiência com o Senhor? É claro que não, você pode ter na sua casa. Mas convenhamos que o nível de momentos que você vai se distrair vai ser muito mais alto. Então nós vamos para um lugar deserto, lá numa chácara. E nós vamos lá parar tudo, sabe, se desprender de tudo e falar: Deus, eu estou aqui porque eu quero te ouvir, eu quero ter uma experiência contigo. Olha que oferta linda diante do Senhor. Eu falo assim, é muito difícil alguém ir lá e não ter uma experiência com o Senhor. Então se você deseja ter uma experiência com o Espírito Santo, se você deseja ser renovado, aqui, né, a gente compartilhou agora há pouco, nesse mês você pode viver algo muito sobrenatural, amém? Se você não fez o transformação, né, o imersão, eu quero convidar você a se inscrever, querido. Não perca essas oportunidades que Deus nos dá. São convites de Deus para nós. Então nós precisamos entender que essa quietude traz a revelação de quem Deus é.
Porque é ali que nós podemos parar e ouvir a Deus. O relacionamento com Deus não consiste em apenas nós falarmos, mas em também nós ouvirmos. Então, à medida que nós vamos ouvindo a palavra, meditando na palavra, nós estamos ouvindo de Deus. E nós estamos aprendendo a confiar nele, se aquietar. Mas hoje existem alguns elementos que tentam nos distrair, algumas situações que tentam roubar esses momentos de quietude e solitude. E um deles, gente, eu sei que é batido isso, mas não tem como não falar, que é o nosso celular. Eu não sei se você já foi para uma reunião importante, para algum momento que você não pudesse ser interrompido. E você precisou colocar o seu celular no modo avião. Alguém já passou por isso? De ter que colocar... Levanta a mão, gente, interage comigo, em nome de Jesus. Amém? O nosso celular tem o alarme da igreja instalado. E de vez em quando alguém entra sem desativar o alarme primeiro. E daí é aquele barulho, né? Esses dias era 4 horas da manhã, eu acordei no susto. Os irmãos queridos, né, entraram. Eles preparam o café da manhã lá para o SEONG. E era 4 horas da manhã, gente. A equipe de voluntários estava aqui. Pode dar um glória a Deus por isso? Preparando os cafés da manhã todas as terças-feiras. Nós, como igreja, cumprimos uma missão de poder abençoar as famílias dos pacientes que estão lá fazendo tratamento de câncer. Que eles não recebem alimentação, só recebem o paciente. Então nós servimos todas as terças de manhã o kit de café da manhã. Os irmãos 4 horas da manhã estão aqui servindo. E eu lembro que eu estava dormindo e de repente disparou aquele alarme e eu acordei assustada. Por quê? Porque o celular, ele não estava programado para que aquilo não acontecesse. Todas as vezes que a gente coloca o celular no modo avião, nós estamos comunicando algo. Eu quero estar aqui de verdade, eu não quero ter intromissão. Eu quero te dar uma dica bem prática aqui, eu sei que parece bobeira. Mas quando você vai para o seu tempo com Deus, coloque seu celular no modo avião. Quando você está num culto, desenvolva isso também. Sabe por quê? Nós temos poucos minutos aqui onde Deus vai dar alguns insights para nós, o Espírito Santo fala ao nosso coração, e às vezes a gente se distrai, às vezes a gente vai fazer uma anotação num bloco de notas e chega uma mensagem que rouba a tua paz, que te distrai. E é assim que o inimigo trabalha nos dias de hoje. O diabo não está vindo como um bicho muito feio, não, ele está vindo com as distrações, roubando a nossa energia daquilo que precisa. Estabeleça tempo de conectividade. Achei muito legal, a gente estava na reunião pastoral ali, nós estávamos conversando e daqui a pouco o pastor Jonas falou assim, ó, deu tempo aqui do Instagram. E nós estávamos olhando, né, pelo Instagram, lá da pastora Camila, daí a gente olhou assim, até a Rafaela estava perto. E aí, quanto tempo? Deu uns 15 minutos de Instagram. E daí a Rafaela, nossa, e nós que gastamos os 15 minutos. Sabe, estabeleça metas, estabeleça limites naquilo que te rouba energia. Amém, gente? O tempo de solitude vai exigir de nós esse esforço de entrarmos neste lugar, de nos dedicarmos a ouvir a Deus. É assim que nós vamos ser firmados no solo da intimidade, de ouvir a Deus, de ler a palavra. Como que eu ouço a Deus quando você está lá e você começa a ler a palavra e aquilo começa a passar a fazer um sentido para você? Isso é meditar na palavra. Isso, sabe, é ficar, não é a quantidade que você vai ler, mas é o quanto de sentido e de entendimento isso vai fazer na sua vida. O quanto isso nos transforma. Quando eu leio um versículo, aquilo passa a ser vida, aquilo vai passar a fazer parte da minha história e eu começo a ver uma transformação. Então, esse lugar de intimidade, o Senhor está nos convidando para entrar hoje. A intimidade também é o lugar onde nós somos formados à semelhança de Cristo. Anote aí. A intimidade é o lugar onde nós vamos ser formados à semelhança dEle. Romanos 8, 29 vai dizer assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Nós temos então um chamado, um propósito, que é sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Não é ser cada dia mais parecido com a influenciadora que está em alta. Não é cada dia ser mais parecido com aquela moda que foi colocada e imposta. Não, é ser cada dia mais parecido com Jesus. Pedro, ele foi transformado, querido, a partir dos momentos de conversa, sabe, de intimidade com Jesus.
Eu e você vamos ser transformados a partir do nosso tempo de intimidade. É quando você está chateado, quando você é injustiçado, perseguido, quando você está triste, passando uma luta, e você chega diante desse tempo de intimidade com Ele, e você fala com Ele, e você deixa a palavra falar com você. É quando você não permite a raiz de amargura tomar o seu coração, porque você entende o perdão. É quando a palavra passa a ser vida. É quando a gente aprende os princípios. Olha, orem pelos seus inimigos. Olha, não deixe que no seu coração brote nenhuma raiz de amargura. Porque assim como o pastor compartilhou, é tudo sobre o coração. O que nós temos de mais importante, aonde está o nosso tesouro, sabe? Aí está o nosso coração. Então no nosso coração não pode brotar nada, no solo do nosso coração precisa brotar apenas a intimidade com Ele. Posso ouvir um amém, gente? E sabe o que acontece? Nós vamos se parecendo mais com Ele. Porque à medida que a gente vai sendo confrontado pela palavra, a gente vai sendo transformado. Então é esse lugar de intimidade que vai nos transformar. Porque às vezes alguém está falando algo para você e você não muda. Mas quando o Senhor fala, é algo que vem do céu. É algo que vem dEle, que é inquestionável. Quando é Deus falando conosco. É por isso que é um lugar de transformação, é um lugar que nós vamos se parecendo mais com Jesus. João foi moldado pela proximidade do coração de Jesus. João estava bem perto. Ele queria entender as batidas, o pulsar do coração de Deus. Esse deve ser o nosso anseio. Marcos capítulo 3, versículo 14 vai dizer assim: Ele designou 12 para que estivessem com Ele e os enviasse a pregar. Veja, Jesus, Ele caminhou com eles, Ele estava junto, eles estavam num relacionamento, para que pudesse depois então enviá-los. O Senhor deseja preparar o nosso coração, o Senhor deseja nos ensinar, para que nós possamos ser enviados. Nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui recebendo a palavra. Quando nós estamos no nosso tempo de devocional com o Senhor, nós estamos ouvindo ao Senhor. Para que a gente possa depois sair e falar e enviar e pregar. Não pregar aquilo que nós achamos, mas aquilo que a palavra fala. Nós não falamos de nós falamos dEle. Então é isso, eu me aproximo de Cristo, eu fico mais parecido com Ele, eu entendo o coração dEle, para mim poder reproduzir isso. Então o solo da intimidade é o solo que as nossas raízes precisam crescer. Mas é uma intimidade com Cristo. A intimidade também é o solo onde a fé cria raízes profundas. É nesse lugar de intimidade que a nossa fé é fortalecida. Colossenses 2, versículos 6 e 7 diz assim: Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé. Querido, a fé não vai crescer num solo seco. Esse solo precisa ser regado. E esse solo vai ser regado a partir, sabe, da nossa entrega, das experiências com o Espírito Santo. Nós não somos a geração de olhos secos que não chora, amém, gente? Que nós possamos se derramar diante do Senhor. Que nós possamos chorar diante do Senhor. Que nós possamos estar sensíveis àquilo que Ele está fazendo. O nosso coração, o solo, precisa de constância, de palavra e de perseverança em Deus. Queridos, o problema de muitas pessoas é essa falta de profundidade. Tem pessoas que até vivem uma experiência, mas não vivem um relacionamento. E aí vai se tornar um problema também, porque a experiência com Deus ela é importante, mas é o relacionamento que nos sustenta. É o relacionamento que vai sustentar, que vai gerar fé. Então a perseverança faz parte da nossa vida cristã. Aquele que confia no Senhor será como uma árvore plantada junto às águas. Quando vem o calor, as suas folhas continuam verdes. O que faz uma pessoa passar por uma grande dificuldade, sabe, seja de saúde, seja dificuldades que aparecem, o que faz essa pessoa passar por essa série de adversidades e não perder a sua alegria?
e não perder a sua esperança. É uma fé enraizada em Cristo Jesus. É somente assim que nós vamos conseguir, viver e perseverar e passar pelos dias difíceis. Eu acho interessante quando a gente olha para a Bíblia, aqueles homens, tão cheios do Senhor. Momentos de prisão, momentos de luta, de perseguição. Eles estavam fazendo o quê? Murmurando? Não, eles estavam adorando. Se o louvor é a adoração a Deus, a murmuração é a adoração a Satanás. Nós precisamos entender o que nós vamos entregar. E no momento da dificuldade, o que está dentro vem para fora, é o momento da prensa. É interessante, Jesus, no Getsemane, momento de alta pressão, o que saiu de dentro dele? Qual foi a expressão de Jesus? Foi de rendição, foi de entrega, foi de dependência. Assim, querido, precisa ser com a gente no tempo difícil, no momento da pressão, o que vai sair de dentro? Precisa ser fé, precisa ser esperança. Quando alguém vem desanimado para você, você precisa ter a esperança de Cristo. Hoje é um dia que muitas pessoas estão entristecidas por terem perdido pessoas queridas. Mas nós temos a viva esperança. A vida não termina aqui. Existe uma vida eterna. Acabamos de partilhar da ceia. O pastor Ricardo trouxe aqui uma palavra de esperança. Aonde nós estamos firmando a nossa raiz? Aonde nós estamos depositando a nossa esperança? Hoje nós temos uma oportunidade de falar para alguém que está triste: olha, existe uma esperança. A nossa vida não termina aqui, existe uma eternidade com Cristo. Não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas. É por isso que nós não podemos perder a oportunidade de falar do amor de Jesus, de falar das suas verdades. Porque o que tem de pessoas desanimadas, desistindo da vida, por conta de lutas, de dores, mas quando a gente eleva os nossos olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Nós temos uma viva esperança. A fé vai fazer você recitar os versículos mais lindos, que vão te encorajar a prosseguir. Estava lendo o texto ali de Mateus 6. Olha, porque vocês estão ansiosos quanto ao que a vez de comer ou beber ou quanto a vez de vestir? Olha os lírios do campo, eles não semeiam nem fiam. Toda a vida é o Pai Celestial, veste eles. Você nos momentos de tensão, você vai ter vida, você tem a palavra. E não é uma palavra qualquer, mas é a palavra que tem o poder de transformar. Na criação, todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Quando eu estou cheio da palavra, eu libero a palavra, e a palavra é vida. A Bíblia fala: o poder da vida e da morte está na língua. Então a fé, o solo da fé, é poder estar cheio de Cristo, enraizar os nossos pés em Cristo Jesus, cheios de fé. Não aceite outra coisa, a não ser um homem e uma mulher cheia de fé. A intimidade é o lugar onde recebemos revelação e direção. Eu preciso de direção para a minha vida. Pois é, nesse lugar de intimidade você vai ter a direção. É nesse lugar de busca que você vai ter a revelação. Salmo 25:14 diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Você já parou para imaginar, querido, que existem segredos de Deus? E a palavra fala que Ele confia. Olha o nível de relacionamento. Não é lindo, gente, imaginar que Deus pode confiar na gente? Aqueles que o temem, o que é temer? Querido, o temer não é ter medo de Deus. O temer é amar tanto a Deus que eu não quero desagradá-lo. Esse é o verdadeiro sentido de temer. Eu amo tanto, tanto meu Deus, que eu temo a Ele, porque eu amo tanto Ele que eu não quero desagradá-lo. Então eu vou buscar, a cada dia,
poder estar mais próxima, agradando o coração dele. E aí o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem. E aquele que teme ao Senhor, ele vive uma vida diferente. Ter uma vida enraizada, querido, implica em viver uma vida abundante. Às vezes a gente não vive uma vida abundante porque as nossas raízes não estão bem fundamentadas em Cristo. Porque a partir do momento que nós permitimos o Senhor a nos ensinar, a nos instruir, a dirigir a nossa vida, pode ter certeza, tudo fica diferente. Há coisas que Deus só vai te revelar no particular. É lindo a gente ouvir uma palavra, quando alguém vem falar algo para nós, aquilo testifica, mas também é muito lindo aquilo que é no secreto, que Deus confia em você, que Deus confia em mim, Ele poder dar direção. O céu só vai compartilhar segredos com quem aprendeu a permanecer. Existem segredos do céu que são revelados para aqueles no qual o Senhor confia. Eu acho interessante porque quando a gente olha para a vida de Davi, não foi no trono que Davi recebeu revelação. Foi no momento onde ele estava lá no campo, pastoreando as ovelhas. É no momento que ninguém estava vendo. É no momento que parecia de insignificância. Que ele estava lá servindo, fazendo o seu melhor. É ali que ele foi recebendo a revelação de quem Deus era. Quando ele diz assim: olha, eu já matei um urso e um leão. Quem é esse gigante? Quem é Golias? Para querer se levantar e falar contra o Deus Altíssimo. Qual é a revelação que Davi teve? Foi lá no pasto, querido. No momento que ele estava sozinho com as ovelhas, adorando ao Senhor. Que vinham os desafios e ele com, fé, ele conseguia vencer. Ele sabia que Deus estava com ele. Era no momento que ninguém estava vendo, isso não estava sendo postado. Não foi no palácio que Daniel discerniu os sonhos. Foi no seu quarto de oração, onde ninguém estava vendo. Não foi no meio da multidão que João recebeu sobre o Apocalipse, mas foi no momento sozinho, lá na ilha de Patmos, no momento com o Senhor. Nos momentos de solitude, onde nós temos essa revelação de Deus, de quem Deus é. As maiores visões que Deus vai nos dar, não vai estar no meio da agitação, querido. Vai estar na quietude de um espírito rendido. E quem cultiva essa presença, quem cultiva essa intimidade com Deus, não vai viver perdido, não vai viver sem direção. Nós não precisamos temer o próximo passo, nós não precisamos temer o futuro, porque nós estamos sendo dirigidos por Ele. Uma vida enraizada no solo da intimidade não teme o seu futuro. Porque o Senhor, Ele já está lá no meu futuro. Ele já está lá no seu futuro. A intimidade é o lugar onde a nossa alma é restaurada. Salmo 23, versículo do 1 ao 3 vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É um versículo muito conhecido. Deitar-me-á, estou falando da outra versão decorada já. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É nesse lugar de intimidade que a nossa alma é restaurada. Ele vai trazer um refrigério para a sua alma. Eu não sei como você chegou aqui essa manhã, qual é o tipo de preocupação ou de angústia, mas existe um refrigério que está disponível para nós. Mas isso é num lugar de intimidade, de rendição. Isso é para aquele que escolhe estar com o Senhor. O Senhor tem nos levado a um nível maior de intimidade com Ele. E de verdade o que vai mudar a nossa vida não é apenas o que a gente está ouvindo aqui, isso é muito importante, mas quando nós sairmos daqui, é o que nós vamos fazer com isso.
É quais são as decisões que nós vamos tomar a partir daquilo que nós ouvimos. É o que nós vamos fazer quando nós saímos por essas portas, sendo testemunho lá fora, sendo a imagem de Cristo. E é nesse lugar então onde a alma é restaurada. Eu acho muito lindo esse salmo. Porque esse salmo fala de provisão. Ele fala de muitas coisas. Ele fala da revelação de Deus como um bom pastor. De nada eu terei falta. Mas a gente precisa se sujeitar a Ele. Se permitir ser cuidado por Ele, ser orientado por Ele, ser guiado por Ele. A gente como ovelha, nós precisamos estar sensíveis. Amém, gente? Você já ouviu um vídeo que mandaram para o pastor? E era de uma ovelha rebelde. Sabe, tirava ele do lugar, lá daqui a pouco aquela ovelha ia e se enfiava de novo lá na ribanceira. Às vezes a gente está assim. O Senhor vem e fala, tá bom, vamos aqui, vem cá, eu vou te tirar, eu estou cuidando de você. Aí ele começa a instruir, daqui a pouco a gente dá uma doideira, vai lá e corre de volta. E se enrola tudo de volta. Isso só atrasa o processo, que a gente não seja essa ovelha rebelde, mas que a gente possa ouvir o bom pastor. Sabe, porque o Senhor, Ele é o nosso pastor. E nada nos faltará. Então nós podemos descansar nele. Ele refrigera a nossa alma. Ele vai restaurar as emoções. Ele vai te tirar do lugar das expectativas criadas. E Ele vai fazer você olhar somente para Ele. Sabe, esse lugar de intimidade, ele não é postado, querido. De verdade não é postado, porque quando você está num momento íntimo e profundo, você não tem tempo para tirar foto. É ou não é, gente? Tudo bem, tem gente aí que tem altas habilidades, né? A pessoa está lá se derramando e consegue fotografar. Eu não sei como conseguem fazer isso, está tudo bem. Mas esses momentos, normalmente, eles não estão programados no sentido de exposição. Eles são tão íntimos que eles não são expostos. Ele não precisa de exposição, porque ele está lá no secreto. Quando você buscar a Deus, você vai entrar no seu quarto, vai entrar no lugar de intimidade. Você vai buscar, nós vamos buscar ao Senhor, e Ele vai, sabe, nos ouvir. É nesse lugar de intimidade. Texto de Mateus 11, do 28 ao 30, bem conhecido esse texto também. Diz assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Querido, Jesus está falando para nós hoje, olha, venha repousar um pouco à parte comigo. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você está sem direção? Você está abatido? Ei, venha repousar um pouco à parte comigo. Vem descansar um pouquinho comigo. O convite de Jesus para nós hoje é esse. Saia do agito, do ativismo. E vinde repousar à parte comigo. Crescer no solo da intimidade é permitir que o Espírito Santo troque o barulho da pressa pela melodia da presença. A nossa alma, ela não vai florescer na correria, mas ela vai florescer na permanência silenciosa. É por isso que a palavra fala, olha, existe um futuro e existe uma recompensa. No tempo certo existe uma recompensa. Pode parecer que nada está acontecendo, mas eu sei que no fim existe uma coroa de glória. Existe uma recompensa eterna. E por mais que a gente não veja com os nossos olhos, algo está acontecendo. Você lá está orando, você está buscando, parece que nada está mudando. Você precisa entender que você está cultivando, você está gerando algo. Como aquela mãe, às vezes parece que
não está nada acontecendo, mas quando ela vai lá diante do médico, que se coloca aqueles aparelhos e ela vê, nossa, ela escuta o coração daquele bebê e ela fala, uau, algo está acontecendo. O pai fica olhando e fala, mas será que tem bebê aqui mesmo? Porque ele não vê, ele não sente, mas daqui a pouco aquilo começa a acontecer. E chega uma hora que vem. E tem uma hora que o fruto vai vir, que você vai contemplar. Mas isso depende da permanência, como você vai nutrir. Como eu e você vamos nutrir, sabe, as nossas raízes, com o que você está se nutrindo. Ou o que você está se alimentando, porque o solo da intimidade vai exigir de você esse tempo. Eu não sei se você precisa estabelecer metas do seu tempo de distração com outras coisas. Porque muitas vezes a gente fala, não tive tempo, mas não é que a gente não teve tempo. A gente não organizou bem o tempo. Quem sabe são algumas coisas que você vai ter que reorganizar. Quem sabe é decisões que você vai ter que tomar para você cultivar esse lugar. E é interessante o texto de João 15:4 diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Maturidade espiritual não é saber mais. Maturidade espiritual é ouvir mais. Tem gente que sabe muito, fala muito, mas que não consegue ouvir. Maturidade é discernir o tempo de agir e o tempo de aquietar. Deus nos chama para uma comunhão. E eu não sei o que tem tentado entrar nesse solo, nesses dias na sua vida. Mas às vezes é hora de silenciar outras vozes. Estávamos quinta no culto de mulheres e compartilhei um pouquinho disso. Tem horas que você vai ter que parar de seguir alguém. Tem horas que você vai ter que silenciar alguém. Que aquilo te rouba toda a energia. Aquilo te distrai. Aquilo faz você se comparar. Aquilo faz você se irritar. Sabe, tem horas que você vai ter que fazer escolhas. Tem horas que você vai ter que silenciar as vozes. Sabe, entrar lá e colocar silenciar. E mais que isso, tem horas que você vai ter que determinar, e eu acho que isso é fundamental, o teu tempo. Porque também nem tudo é questão externa, muito é o que a gente está se propondo a expor, porque daí você troca uma coisa por outra e não vai resolver de nada. O solo da intimidade é um lugar onde nós podemos trocar o peso da agitação e receber a leveza do Espírito, que é a melhor coisa que a gente tem nesse mundo. O Senhor está cultivando em nós esse lugar de intimidade. É um lugar de paz. Eu não sei o que você sente quando você entra no seu quarto, mas precisa ser paz, amém, gente? O quarto tem que ser um lugar de descanso. O quarto tem que ser um lugar de prazer. O quarto tem que ser um lugar de alegria. Se está diferente disso, algo está desajustado. A nossa intimidade com o Senhor, ela precisa trazer paz. Ela precisa trazer alegria. Ela precisa trazer prazer. Ela precisa trazer direção. Eu quero nessa manhã, você pode meditar nesses versículos, mas antes de eu finalizar essa palavra, eu quero desafiar você a cultivar um ambiente de intimidade com Ele. Não precisa ser muito tempo, comece devagar. Comece com 10 minutos, depois vai aumentando. Mas se a gente quer viver uma vida transformada, se a gente quer ser mais parecido com Jesus, se a gente quer poder desfrutar daquilo que Jesus veio trazer para nós naquela cruz. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, uma vida eterna, mas também uma vida abençoada aqui. É uma vida com bom testemunho, porque é no solo da intimidade que nós vamos vencer as tentações. É no solo da intimidade que nós vamos vencer as afrontas. É no solo da intimidade que eu e você vamos discernir espiritualmente. Então, querido, isso é inegociável. Diga inegociável. Pesquisas mostram que 70% dos cristãos não oram e não leem a Bíblia. Isso é gravíssimo. E
Igrejas crescendo em tamanho, mas sem profundidade. Que Deus nos livre disso, amém, querido? Sabe, que Deus nos livre. Nunca se teve tanto recurso, tantos modelos de Bíblia, tantas versões de Bíblia, tantas capas bonitas, Bíblia para anotar, Bíblia para fazer não sei o quê. O que está acontecendo? São as prioridades que estão invertidas. Mas o Senhor está nos trazendo para poder enraizar as nossas raízes. Que você acorde de manhã e você tenha um versículo na ponta da sua língua para falar para quem estiver, sabe, sem esperança. Que você possa ter o seu tempo de intimidade. Quando você chegar lá no teu trabalho, você vai encontrar alguém lá reclamando, alguém desanimado, e você vai falar, olha, confia no Senhor. Sabe, meu amigo, minha amiga, entrega essa situação ao Senhor. Confia nele. Se você colocar a sua confiança nele, tudo ele pode fazer. Sabe, para que a gente seja voz lá fora. Para que a gente seja voz para os nossos filhos no momento de um aconselhamento. Para que você discirna o que está acontecendo dentro da sua casa. Estávamos compartilhando, a adolescência é uma bênção, gente. Vamos desmistificar isso, é uma fase diferente, mas é uma bênção. É ou não é? Eu olho os nossos adolescentes amando Jesus. Mas porque algo foi cultivado na casa, na igreja. Quando um pai traz um filho para um hype sem ficar reclamando. Quando o pai vem trazer um filho para a igreja, não fica reclamando do combustível, mas entende que está investindo na vida desse filho. E aí a gente vê eles crescendo num solo saudável. Então, querida, a adolescência não é um problema. Os nossos filhos não são um problema, eles são uma resposta para esse tempo, mas eles vão ser fruto da nossa intimidade, da nossa idoneidade, da nossa integridade. Eles estão nos vendo. Nós somos o espelho deles. Se algo está desajustado, quem sabe a nossa vida está desajustada. Se algo está desajustado, quem sabe a gente precisa ir mais profundo. Eles vão ter que olhar para nós e buscar o mais próximo da expressão de Jesus em nós, para que eles amem a Jesus de verdade, e para que eles não venham por uma obrigação ou por uma religiosidade. Eles precisam ver a transformação em nós. Não que somos perfeitos, gente, ninguém é perfeito aqui, né? Mas nós estamos sendo aperfeiçoados de glória em glória, de busca em busca, de oração em oração. Eu estou sendo aperfeiçoado. De oração em oração, você está sendo aperfeiçoado. Até que um dia nós chegamos à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que acontece no solo da intimidade, onde o casamento é transformado, aonde a alegria vem. Ei, o Senhor quer tirar pessoas daqui de um lugar de tristeza e de angústia. O solo da intimidade é lindo. O solo da busca é maravilhoso. Ei, homem, não tenha vergonha de orar. Não tenha vergonha de pegar a Bíblia. É isso que a tua casa precisa. É isso que a sua esposa precisa. É isso que traz segurança para a tua esposa. Não é você ter uma conta bancária cheia de dinheiro. Ela saber que o marido dela é um homem de Deus, um homem íntegro, que ama ao Senhor, e que não importa a tempestade que vier, ele vai permanecer inabalável. Ei, mulher, é isso que os nossos maridos precisam. De uma mulher idônea, que ame ao Senhor, que cultiva a presença, que reflete Jesus. É só com Ele, gente, que nós vamos conseguir. Porque nós somos tão falhos. Mas Ele é tão bom, que mesmo nas nossas dificuldades, Ele olha para nós. Ele fala, ei filho, vem cá. Você me teme? Porque eu vou confiar segredos para você. Eu vou compartilhar segredos da sua casa, do coração do seu marido, do coração dos seus filhos. Eu vou compartilhar segredos até de você, que nem você sabe. É isso que acontece quando nós estamos no solo da intimidade dele. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Se você puder ficar de pé, fique de pé. Nós vamos orar. Mas eu quero convidar você a fazer a sua oração agora, a falar com o Senhor. Quem sabe você já vive uma estação de muita intimidade com Ele. Você vai agradecer a Ele por isso. Mas quem sabe você se encontra distante. Você diz assim, nossa, parece que eu me perdi, acabou o ano. Eu tinha tanta vontade de ler a Bíblia toda. Eu tinha tanta vontade, sabe, de poder servir, de poder fazer as coisas diferentes. E agora eu olhei, já chegou novembro e parece que nada aconteceu. Mas eu quero te dizer que ainda
você pode começar, recomeçar. Quem sabe hoje você vai colocar o seu coração para o Senhor e fazer ali um propósito com Ele. Quem sabe você é o marido que vai pegar na mão da esposa, a esposa que vai pegar na mão do marido e vai dizer assim: eu preciso de ajuda, vamos juntos? Vamos construir esse lugar de paz? Vamos construir esse lugar de intimidade, de relacionamento? Eu não sei qual é a realidade. Quem sabe você chegou aqui cansado, sobrecarregado, e você de verdade acredita que é as férias do seu sonho que vão resolver a sua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: não é as férias mais caras, não é aquilo que você está vendo no Instagram. O que vai trazer o alívio para a alma se encontra em Cristo Jesus. É a paz que excede todo o entendimento humano. É a paz que o dinheiro não compra. É a alegria que as coisas não compram. É a satisfação que não estão em coisas terrenas, mas que vem de um Deus que te criou, que te formou, que te conhece. Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Comece a falar com o Senhor agora. Nós vamos adorar a Ele. Obrigada, Jesus. Eu estou cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor, e eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, e à medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor, e uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Quero fazer 2 orações aqui. E a primeira oração, eu quero convidar você que nunca fez uma oração pública, declarando que Jesus é o seu Salvador. Se você está aqui nessa manhã e você deseja desenvolver a sua vida com Ele, se você deseja hoje entregar a sua vida a Ele e falar: Senhor, assuma o controle da minha vida, eu quero te abençoar. Você não precisa vir aqui à frente, você só vai fazer um sinal com a sua mão, amém? Mas eu quero poder te abençoar daqui onde eu estou. Então, se tem alguém aqui nesse lado que deseja nessa manhã declarar que Jesus é o seu Senhor, viver uma nova estação nele, se tem alguém que não fez isso publicamente, você pode levantar a sua mão, eu quero te abençoar. Tem alguém nesse lado aqui, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aqui tem alguém? Tem alguém aqui no meio que deseja nessa manhã declarar que Jesus é o seu Senhor? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém aqui? Aqui tem alguém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Que venha uma nova estação sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aqui, gente, tem alguém? Deus te abençoe em nome
nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe lá atrás. Mais alguém aqui, querido? Amém? Eu quero dizer para vocês que levantaram as suas mãos, que hoje começa um novo tempo na sua vida. Sabe, as pessoas podem até não entender isso, mas espiritualmente algo está acontecendo. Porque o reino espiritual, o Senhor está vendo a sua decisão. E quando nós rendemos a nossa vida a Jesus, Ele, como um bom cavaleiro, Ele espera a gente responder a esse convite. E tudo começa a ser modificado. Parabéns pela decisão de cada um de vocês. Nós estamos aqui, nós somos uma família para servi-los. Eu quero convidar toda a igreja a colocar a mão sobre o seu coração. Nós vamos fazer uma oração agora, juntamente com os nossos irmãos. Você pode repetir assim comigo: Senhor Jesus, eu nessa manhã, eu quero declarar que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Eu entrego agora a minha vida, a minha história, para que o Senhor possa me conduzir. E eu sei que agora o meu nome está sendo escrito no livro da vida. Obrigada, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Agora eu quero orar por você que deseja responder essa palavra. Se você puder fechar os seus olhos, querido. Se você de alguma forma se encontrou em algum momento nessa palavra e você deseja agora desfrutar deste lugar de descanso, eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração e a receber. Eu quero orar contigo. Senhor, nós estamos aqui, Pai, e nós ouvimos a Tua palavra que é viva e eficaz. E nós queremos nessa manhã responder a essa palavra, onde compreendemos que a intimidade contigo é algo fundamental para o nosso crescimento. Pai, nós desejamos ser cada dia mais parecido contigo e sabemos que em Ti nós podemos viver, Senhor, coisas novas, coisas lindas, coisas que a gente nem imagina. E nós queremos agora, Pai, declarar o Teu refrigério, assim como o salmista diz. Nós queremos agora e pedimos, Senhor, nos conduza ao lugar de pastos verdejantes, ao lugar de refrigério para a alma. E eu oro agora que se alguma pessoa chegou aqui emocionalmente abalada, eu quero declarar uma cura sobre a sua alma agora. O Deus que restaura a sua alma te toca agora. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a depressão, toda a ansiedade, todo o pânico, tudo aquilo que tenta te paralisar. Em nome de Jesus, eu declaro nessa manhã caído por terra. E o Deus da paz invade o teu coração, a tua mente agora. Você não é um rótulo, você não é um veredito que você recebeu. Você é um filho amado de Deus. E na cruz do Calvário o Senhor levou todas as nossas enfermidades, o Senhor levou os nossos pecados. E não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor. Nós escolhemos nessa manhã fundamentar as nossas raízes no solo da intimidade. Nós te glorificamos, ó Deus, e te pedimos, continua, Senhor, falando conosco. Senhor, nos dá experiências, aumenta a nossa fé nesse tempo e que possamos crescer, Senhor, Pai, a cada dia, resplandecendo a luz de Cristo, e que as pessoas possam olhar para nós e perguntar o que aconteceu e que nós possamos responder: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está fazendo uma obra linda na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.